Olá pessoal, aqui a gente vai para a aula 15 de português 4, que é preposição e advérbio. Bom, preposição estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. As preposições, elas ligam palavras, né? Ela estabelece uma relação subordinativa, isto é, entre os elementos ligados por ela não existe sentido individualizado, uma vez que o sentido da expressão é dependente da união de todos os elementos que a preposição vincula. Por exemplo, pessoal, é bem simples, ó. A mulher de Pedro, modo estranho de andar. Esses elementos, mulher e modo estranho, eles são ligados a Pedro e andar através da preposição de. Então, preposições ligam palavras, preposições estabelecem ideias de subordinação. E a gente vai, classicamente, classificar as preposições. Temos preposições essenciais, que você tem a obrigação de saber, sim, que são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. A preposição após, acidentalmente, pode ser advérbio, com a significação de atrás ou depois. Traz, que é o TRA com acento e um S, não confundir com o verbo trazer, no presente, na terceira pessoa, do modo indicativo. Então, o traz, modernamente, é empregado em locuções adverbiais e prepositivas, por trás, para trás, e até pode ser palavra denotativa de inclusão também. Por exemplo, acusaram-me até, tipo, inclusive, de traidor. Existem palavras de outras classes gramaticais que, em determinadas situações, podem atuar como preposições. Por exemplo, elas são as preposições acidentais. A gente pode dar como exemplo o como, o conforme, segundo, consoante, durante, salvo, fora, mediante, tirante, exceto, senão e visto. Nós temos locuções prepositivas, exemplos, abaixo de, a par de, ao invés de, graças a, às custas de, através de, enfim, tá tudo na sua apostila. As preposições, elas não têm função sintática, certo? E a gente também tem preposições que podem ser formadas por combinação ou por contração. Por combinação, geralmente, nós temos ao, que é preposição a com artigo masculino o, e aí o plural, aos. E contração é quando a gente tem mais casos, Por exemplo, de e em. Forma do, da, das, numa, disso, daquilo, naquele, naquela, enfim. Como eu já falei, as preposições não têm função sintática, mas elas podem estabelecer relações, como autoria, lugar, tempo, direção, origem. Vamos ver aqui 2 exemplos. Oposição. A minha escola jogará contra a sua. Causa, está sofrendo por amor. Bem simples, gente, revisãozinha básica, certo? Aí aqui, para você tirar uma dúvida, tem para você não confundir o a quando ele é preposição, pronome pessoal oblíquo ou artigo. Quando ele é preposição, liga 2 termos. Estabelece entre eles relação de dependência, Cheguei a tal lugar. Quando ele é pronome pessoal oblíquo, substitui um substantivo na frase e está mais ligado a um verbo. Levei minha família a Recife. Eu a levei a Recife. E quando ele é artigo, ele antecede um substantivo, determinando. Exemplo, a diretora foi a Brasília. Agora, advérbios. O que é que os advérbios fazem da vida deles? Eles intensificam, eles modificam os verbos, os adjetivos e até outros advérbios. Por exemplo, aqui,
Nós temos plantação de milho incendiada, sem advérbios. Agora com advérbio ontem, noção de tempo. Plantação de milho incendiada em fazenda do interior do Ceará. Então, o ontem, ele acrescenta uma ideia a mais para ação verbal. Advérbio é uma palavra invariável, ou seja, não flexiona, não tem plural, não tem masculino, feminino, não tem. É uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e de outro advérbio. Às vezes ele pode se referir a uma oração inteira. Nessa situação, normalmente transmitem a avaliação de quem fala ou escreve sobre o conteúdo da oração. Exemplo: os ataques em redes sociais às classes menos favorecidas é uma constante, lamentavelmente. E nós temos vários tipos de advérbios. Nós temos advérbios de lugar, de tempo, de modo, de causa, de instrumento, de companhia, enfim. Né? Aqui está descrito até. Os advérbios, eles só flexionam em grau. Eles têm algumas flexões de grau. Grau comparativo, que é igual o do adjetivo, né? Os casos, igualdade, inferioridade, superioridade, e o grau superlativo, que pode ser analítico ou sintético. Bem simples também, gente. Então, e tem as locuções adverbiais, não é? Que elas expressam, são duas palavras que expressam ideias adverbiais, por exemplo, às cegas, às vezes, à esquerda, à direita, à tarde, à noite, todas as expressões de horas, por dentro, por ali, sem dúvida, com certeza, enfim. Bom, gramática já foi, agora bora para português 5, aula 15. Aqui no... a gente já sabe que vai ser português 15, pintura modernista brasileira. 197. Bora ver se eu vou mais rápido por aqui. Creio eu que passei um pouco. Vamos lá. Não fui para lugar nenhum. Bom, é a última aula da apostila. E aqui a gente vai ver a pintura. Aqui, ó. Estamos chegando. Aqui. Muito bem. Pintura modernista brasileira. Então, vou subir um pouquinho esse quadro. O mundialmente conhecido Abapuru, não é? Da Tarsila do Amaral. Então, a pintura brasileira passou por grandes transformações no início do século XX. Semana de Arte Moderna, a gente já sabe, né? Fortemente influenciados pelas vanguardas europeias. Os artistas dessa época criaram conceitos próprios e inovadores, o que levou à vertente pictórica nacional, ou seja, a vertente de pintores aqui do Brasil, à condição de moderna à frente de seu tempo. No entanto, esse reconhecimento não se deu durante as primeiras décadas desse período, visto que a parte expressiva da sociedade, naquele tempo, entendia que fazer arte derivava de uma condição acadêmica, mostrando-se conservadora. A gente já sabe que os modernistas da primeira geração eles foram bem desbravadores culturais nesse sentido, né? De abrir barreiras, de superar obstáculos estabelecidos pelo academicismo cultural. E aí a gente tem, entre esses nomes, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, de Cavalcante, Cândido Portinari e muitos outros. Aqui a gente vai falar um pouco deles. Anita Malfatti, ela era paulistana
ela teve contato com a arte ainda na juventude, ela foi para a Academia de Belas Artes em Berlim. Nessa época ingressou na Loves Corinth, nome mais conhecido de seu primeiro mestre. Alguns anos antes, Corinth sofreu um acidente vascular cerebral, que como sequela, tal como a aluna, lhe deixaram algumas dificuldades motoras na mão direita. E ela teve acesso à arte expressionista. Ela manteve com a tendência expressionista forte de ligação, mas não desprendeu definitivamente as correntes estéticas que a influenciaram. Sua obra apresenta como principais estéticas, características, aliás, a produção livre voltada para a arte modernista, usando as cores de maneira diferente, expressando um novo dinamismo e movimento. E a gente sabe de uma das maiores tretas culturais da história do Brasil, Anitta Malfatti sendo esculachada por Monteiro Lobato em Loucura ou Mistificação, né, o artigo que ele assinou para o jornal em 1917. Foram duras críticas que deixaram a bichinha lá bem acanhada. Mas ela se juntou a ele ainda para desenvolver um programa de arte no rádio, mais tarde, né, claro. Tornou-se uma figura icônica da Semana de Arte Moderna de 22, sendo uma relevante artista plástica da primeira geração do nosso modernismo. E aí nós temos Tarsila do Amaral, que era linda, chique, rica, e ela foi parte, né, desse time da primeira geração modernista, foi casada com Oswald de Andrade, e ela, com ele, desenvolveu muito essa questão da brasilidade, né? Formou com Anitta Malfatti, Menotti Del Pique, Mário de Andrade e o Oswald, um grupo dos 5, né? Eles eram 5 cabeças, assim, caras principais da primeira geração modernista. Foi detentora de uma formação acadêmica muito sólida em São Paulo e em Paris, o que gerou um artista sem amarras estéticas ou imposições formais. Muito pelo contrário, a formação acadêmica só reforçou a singularidade da cultura popular brasileira para Tarsila. Podemos dizer que ela encontrou soluções extremamente pertinentes para o que talvez seja o maior dilema da arte brasileira contemporânea: a difícil combinação entre as novas informações e as tradições advindas da arte europeia e o caldo cultural brasileiro, principalmente no que se refere à expressão popular. Ela foi uma artista muito consciente da sua importância no movimento modernista e da inserção da sua obra no panorama brasileiro das artes plásticas. Tarsila integrava a vanguarda intelectual e artística da época, cultivando uma forte amizade com o intelectual franco-suíço Blaise Cendrars. Em 28 ela pintou a Bapuru, né, que representou o movimento antropofágico, que surgiu ali na década de 20, né, toda a questão do Oswald de Andrade, também levantada. A teoria antropofágica propõe que os artistas brasileiros conhecessem os movimentos estéticos modernos europeus, mas criassem uma arte com feição brasileira, né? A gente sabe muito bem disso por causa da aula de literatura. E aí, Tarsila, ela teve exposições fora, né? Teve exposições em São Paulo, Museu de Arte Moderna, primeira Bienal em 51, em 64 participou da Bienal de Veneza, em 69 o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro inaugurou uma grande exposição da sua obra, 50 anos de pintura. E as características da obra dela são o uso de cores vivas e influência do cubismo, uso de formas geométricas, a abordagem de temas sociais, cotidianos e paisagens do Brasil, estética fora do padrão, influência do surrealismo na fase antropofágica. E fases da Tarsila, de 24 a 28, chamada de fase pau-brasil. Esse movimento da pintura de Tarsila promove uma ruptura com qualquer tipo de conservadorismo, apresentando pluralismo de cores e formas, alimentando-se da viagem que a artista havia realizado pelo Brasil na companhia de seus amigos modernistas. A segunda fase, de 28 a 33, é antropofágica, alimentada, sem trocadilhos, pela obra Bapuru. E aí, a terceira fase é a fase social, é a última grande fase de pintura da Tarsila,
que tem seu ponto alto quando a artista vai a Paris, onde trabalha como operária em uma construção, sim, ela riquíssima, após passar pela União Soviética. Nós temos agora o querido Cândido Portinari, que é incrível. Ele nasceu numa fazenda de café em Brodowski, interior de São Paulo, filho de imigrantes italianos de origem humilde, recebe apenas a instrução primária e desde criança manifesta sua vocação artística. Aos 15 anos de idade vai para o Rio de Janeiro em busca de um aprendizado mais sistemático em pintura, matriculando-se na Escola Nacional de Belas Artes. E aí, em 28, ele conquistou o prêmio de viagem ao estrangeiro e ao longo ele vai para Paris, longe da sua pátria, saudoso de sua gente, decide voltar ao Brasil no início de 1931 para retratar em suas telas o povo brasileiro. Cadê? Superando aos poucos sua formação acadêmica e fundindo a ciência antiga da pintura uma personalidade moderna e experimentalista. Ele pintou quadros, né? São muito conhecidos como Apanhador de Café. Esse quadro aqui abaixo, que está sendo retratado na apostila, Jogador de Futebol em Brodowski, que é o nome da cidade dele. E essa fase, primeira fase, era chamada fase marrom. Né? Bora aqui ver aqui, ó, as fases da pintura do Portinari. Ele descobre o modernismo após voltar para o Brasil. E essa fase que eu já falei. Então, ele vai pintar, passar da fase marrom, Portinari se entrega a uma exaustiva pesquisa das técnicas e materiais utilizados na pintura. Os problemas de espaço da perspectiva atormentam nesse momento. Abandona então a pastosidade satisfeita das tintas da fase anterior para entregar-se a uma enorme tensão analítica, procurando traduzir a realidade plástica por uma abstração geométrica de planos e dimensões. E, então, nós temos as características da pintura do Portinari. Denúncias das questões sociais do Brasil, como o quadro retirante, os apanhadores de café, especialmente os temas dos retirantes e dos lavradores de café, porque é no meio que ele nasceu, emprego de vários elementos artísticos da arte moderna europeia. Suas pinturas revelam traços do expressionismo, cubismo, surrealismo e da arte dos muralistas mexicanos. Produz arte figurativa, embora faça uso das conquistas da arte moderna. E aí temos resolução de questões. Espero que vocês estejam estudando. Vou reforçar o pedido para que vocês acompanhem a live do dia 3, né, da festa de São João. Eu escrevi algumas coisinhas para a live, então espero que vocês curtam e se divirtam. Tchau!